Olá! Sabe aquela sensação de que o nosso esforço parece invisível? De que todo aquele trabalho duro feito ali nos bastidores simplesmente ninguém nota? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise sobre honra, baseada numa mensagem do pastor Anderson Costa, para explorar justamente essa ideia, a de que o trabalho mais importante, muitas vezes, é aquele que ninguém vê. E o ponto de partida é todo aqui nesse versículo. Isso aqui não é só uma frase de efeito, sabe? É a chave para a gente entender tudo. É uma promessa divina, um princípio que vai guiar toda a nossa conversa. Tá, vamos aprofundar um pouco. Essa passagem não é uma coisa isolada, que valeu só para uma situação específica. Segundo a análise da fonte, isso é um princípio eterno que Deus estabeleceu. É tipo uma regra fundamental de como o reconhecimento e a honra funcionam. A lógica é simples: honra atrai honra. E é exatamente aqui que esse princípio, que parece tão grandioso, encontra um sentimento muito humano, muito real. É aquela sensação de que a dedicação, o esforço, o trabalho duro, tá tudo passando batido, que ninguém percebe. Dá até a impressão de que o céu se fechou. E é aí que as perguntas começam a aparecer na mente. A primeira, e talvez a mais básica de todas, é essa. No meio de tanta coisa, será que ele está vendo mesmo o que eu estou fazendo? E a partir daí, a dúvida só aumenta. Poxa, se existe uma promessa, por que parece que nada acontece? Será que as promessas se perderam em algum lugar do caminho? E, finalmente, a frustração chega no seu limite. Aquela sensação de que o céu está em silêncio, de que a oração não passa do teto. É justamente esse sentimento de abandono que serve de ponto de partida para a resposta que a gente vai explorar agora. Para ajudar a gente a entender essa resposta, a fonte que estamos analisando traz uma história bem simples, mas com uma força incrível. É uma metáfora que, olha, captura perfeitamente a ideia do valor daquele trabalho que não está sob os holofotes. Agora, olha só que interessante essa sequência de 4 estágios. Primeiro, a função invisível. O relógio está lá, funcionando direitinho e ninguém para pensar em quem cuida dele. Aí vem a falha súbita. Um dia ele para e a cidade vira um caos. É só nesse momento que vem o terceiro passo. O valor é finalmente percebido. E o mais importante, não dá para chamar qualquer um. Tem que chamar o especialista. E isso nos leva direto ao ponto principal. A moral da história é bem clara, né? Enquanto o pessoal da cidade só nota o relógio quando ele quebra, o relojoeiro, que nesse caso é Deus, sempre soube como o mecanismo funcionava por dentro. Ele vê cada pecinha, cada movimento, cada esforço que mantém tudo no lugar, mesmo quando ninguém mais está olhando. E é isso que nos torna especialistas. A ideia aqui é que cada pessoa tem um papel único que não dá para substituir. Pode até não ser um papel de destaque, mas ele é essencial. É como a gente vê aqui. Não se pede para um faxineiro consertar um relógio, é preciso um mecânico. Cada um tem uma função específica no grande esquema das coisas. Agora vamos sair um pouco da analogia e ir para um exemplo bem concreto, lá da Bíblia. A história foca num herói que muitas vezes a gente esquece, alguém que operava totalmente nos bastidores. Olha, esse slide mostra o contraste de uma forma brilhante. De um lado, Esther, a rainha, no centro de tudo, celebrada pela beleza, pela posição. E do outro, Mardoqueu, o guardião, um homem simples lá no portão, agindo com uma integridade silenciosa que ninguém via. Duas pessoas, dois papéis, mas ambos absolutamente essenciais. Então, o ponto central aqui é o caráter de Mardoqueu. Ele não estava buscando reconhecimento. Ele só entendeu qual era a responsabilidade dele e continuou fiel, mesmo quando a situação ficou difícil. E a honra veio até ele de um jeito totalmente inesperado. Não porque ele correu atrás dela, mas porque ele foi fiel onde estava. E tudo isso nos leva àquela pergunta crucial. Se a honra é uma promessa, por que essa demora toda? Por que a gente sente que foi esquecido? É aqui que a mensagem da fonte começa a amarrar todas as pontas para nos dar a resposta. A percepção-chave é essa aqui. A honra divina opera numa outra escala. Como a gente lê aqui na tela, ela é muito maior, mais excelente e mais surpreendente do que você espera. Ou seja, quando ela finalmente chega, ela supera qualquer expectativa humana. Não é a honra que a gente imagina, é algo muito, muito maior. E essa aqui talvez seja a frase mais reconfortante de toda essa análise. A aparente falta de reconhecimento não quer dizer que a promessa foi cancelada. Significa que Deus está preparando o tempo, o lugar e o cenário perfeito para que a honra, quando vier, tenha o maior impacto possível.
E no fim das contas, qual o propósito por trás disso tudo? O objetivo final não é a nossa exaltação pessoal. O lance é cumprir um propósito maior. A fonte argumenta que quando o foco é glorificar esse propósito, o reconhecimento vira uma consequência natural e não o objetivo principal. Então, a gente termina com essa pergunta, para ficar na cabeça. É uma mudança de perspectiva que resume toda essa ideia. E se aquele silêncio que a gente sente não for um sinal de esquecimento, mas o som de um palco sendo montado para algo muito mais grandioso do que a gente poderia imaginar? Fica aí a reflexão.